Fala pessoal, meus amigos vascaínos, minhas amigas vascaínas, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Boa segunda-feira aí a todos. Como é que tá o carnaval de todo mundo? Apreciando com moderação. Galera, aqui no Rio de Janeiro tá um calor, um sol para cada um. Quem pôde viajar, quem tá aproveitando a praia, tá bem, hein, galera. Queria muito agradecer também aí, o pessoal tá chegando junto aí no canal. Pô, a gente tá quase batendo a meta aí de 1.350 inscritos. Daqui a pouco a gente já chega aí em 1.400 inscritos. Muito legal, cara. Queria agradecer aí. Quem estiver gostando, comenta, continua se inscrevendo, compartilha aí com os amigos, não custa nada. Quando você chegar aí, já vai ter aí inscrever. Se inscreve aí. Se for vascaíno, dá uma ajuda. Quem não for também, é bem-vindo, com respeito, sempre. Galera, eu tava vendo, olhando um pouquinho ontem os jogadores, né, que chegaram. Primeiro a gente tem uma notícia aí que saiu ontem, né, o Atenção Vascaínos até confirmou que o Grêmio procurou o Vasco, né, para fazer uma possível proposta ao Paulo Henrique, né. Chegou realmente, não foi sondagem, chegou uma proposta do Grêmio. E aí eu fico pensando, se fosse há 2, 3 anos atrás, eu acredito que o Vasco toparia essa proposta de olhos fechados, né? Porque o Vasco vendia jogadores muito barato. Eu lembro de épocas que o Vasco vendia jogadores para pagar salário, né? Emprestava jogador de graça, perdia jogador muito barato para rival, como foi o Fábio, como foi na época o Fernando Praz para o Palmeiras. E hoje em dia o negócio começa a mudar. Eu acho que essa venda do Ryan mostrou muito para o mercado que hoje o Vasco não vai trocar mais um jogador por uma Maria Mole, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha lá. Segundo Bola VIP, né, também foi confirmado ontem pelo Flávio Dias do Atenção Vascaínos, o Grêmio oferece Cuejá, Cristaldo, Aravena e Dodi por Paulo Henrique e Vasco recusa a negociação. É o que eu penso. Eles querem tirar um titular do Vasco e emprestar vários refugos, né, que a gente chama. O Cuejá até jogou bem no rival, mas depois disso não acertou mais. Eles querem empurrar jogadores que não estão servindo para tirar um titular do Vasco. O Grêmio fez uma tentativa por Paulo Henrique diante dos problemas físicos técnicos mostrados por Marco Rocha e João Pedro. O lateral direito é visto como uma carência no elenco. Nas últimas semanas, o Tricolor buscou uma composição de negócios junto ao Vasco envolvendo 4 jogadores. De acordo com o jornalista Diogo Rossi, o Imortal propôs ceder Cuejá, Aravena, Cristaldo e Dodi para trazer Paulo Henrique. Contudo, o gigante da coleira não demonstrou interesse em avançar nas conversas. O Vasco estabeleceu um preço para negociar o camisa 96, que foi convocado por Carlos Ancelotti, datas FIFA do ano passado. O Cruz Maltino quer 10 milhões de euros, 62 milhões de reais na cotação atual para vender o lateral em definitivo. O contrato vai até o fim de 2027. O Vasco pretende segurar Paulo Henrique até a convocação para a Copa do Mundo. Então assim, galera, a gente vê que não é tão fácil, né, tirar jogador do Vasco como era antigamente. Antigamente o pessoal chegava aqui e levava os jogadores do Vasco com muita facilidade, né? Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar a respeito dos reforços, né? Como foi a janela do Vasco. Você vê aí o Saldívia, que quando entrou, fez boas partidas. O Vasco não perdeu com o Saldívia em campo. O Rojas entrando bem. O Spinelli entrando bem. O Brenner eu acredito que vai vingar também. De repente pode ser que esteja ali ainda se readaptando. Ou também o esquema não tem ajudado ele, que ele é um jogador muito técnico. E o Vasco tem feito muitas jogadas de chuveirinho. Você pode ver que contra o Madureira foram mais de 50 chuveirinhos na área. Isso demonstra a ineficiência do trabalho do Fernando Diniz. Como o Vasco vai jogar com volta redonda, vivendo de chuveirinho. O Vasco não tem uma jogada ensaiada. Isso aí prejudica um jogador técnico como é o Brenner.
E aí quando o Spinelli entrou, não criticando a qualidade técnica do Spinelli, mas ele tem um forte de cabeça, logo no primeiro toque na bola ele fez o gol de cabeça. Então, será que o Diniz no próximo jogo já entra com o Spinelli, em vez de entrar com o Brenner? Porque dessa forma que ele está jogando, ele vai matar o Brenner. Como na minha opinião também ele está atrapalhando muito o futebol do Coutinho. Mas assim, o Rojas jogando bem, o Marino ainda não teve oportunidade de apresentar o futebol, né? No último jogo, eu até achei errado ter colocado o David em vez de ter colocado o Marino. Eu acho que o Vasco precisa muito de jogada de profundidade, não esse chuveirinho na área, como as jogadas saem do Andrés Gomes. Poderia ter colocado o Marino para atacar o fundo, né? Para aquela bola vir da linha de fundo para trás, onde os jogadores podem chegar de frente, porque do jeito que estava sendo, favorece muito o zagueiro. A zaga do Volta Redonda deitou e rolou com aquele chuveirinho na área. Uma escapou e o Vasco fez o gol. Mas o Vasco não pode ficar vivendo de jogadas dessa forma. E isso está atrapalhando muito o futebol do Brenner. Entendeu? Aí. Mas galera, eu vou me alongar muito não. Desejar um carnaval para todo mundo aí. E Grêmio, se quiser o Paulo Henrique, coloca dinheiro na mesa, tá? O jogador do Vasco não sai mais por uma Maria Mole, não. Galera, saudações vascaínas aí. Bom carnaval a todos.